Você conhece um homem que mudou toda a forma de pensamento político americana? Considerado por muitos o melhor presidente dos Estados Unidos e um dos maiores políticos do mundo? Pois nesse vídeo você conhecerá a história política dele, Abraham Lincoln. Eu sou Guilherme Roxo e este é mais um vídeo do canal Mr. President. Se você não está inscrito no canal, gostaria que, se possível, se inscrevesse e apertasse o botão de like aqui embaixo para dar uma força para o canal, beleza? Nos ajuda muito e é totalmente de graça. Ou seja, você me recompensa sem pagar absolutamente nada. Fácil, né? Só apertar aqui, já foi? Então, bora pro conteúdo. Abraham Lincoln nasceu em 12 de fevereiro de 1809 na pequena cidade de Hodgenville, no estado de Kentucky. E aos 52 anos de idade se tornou o 16º presidente dos Estados Unidos, no ano de 1861. Teve uma infância um pouco difícil, com a morte de sua mãe em 1818 e sua irmã de criação em 1828. Foi autodidata e tinha outras ideias longe de seguir os passos do seu pai na agricultura. Sua infância tinha tudo para ser tranquila. Seu pai era um homem popular, auxiliava investidores na precificação de terras e gados, mas após problemas judiciais perdeu toda a sua terra, por motivos até hoje ditos serem tidos como erros de títulos de propriedade. Não queremos focar muito em sua infância ou totalmente na sua vida pessoal, então focaremos no seu estilo e envolvimento político. Como que ele se interessou por isso? Qual o seu primeiro contato com a política? Na década de 30, Lincoln iniciou seus primeiros passos na política americana, mas focado nas eleições locais. Primeiro, ele tentou entrar na Illinois General Assembly, uma espécie de Assembleia Legislativa Estadual, as famosas ALERJ ou ALESP, por exemplo, mas não conseguiu ser eleito. Logo depois, em 1834, ele tentou uma vaga para a Illinois House of Representatives, uma casa abaixo da Assembleia Estadual, mas que possui alguns poderes políticos, como propostas de emenda à Constituição Estadual e também responsabilidade no impeachment de oficiais executivos e judiciais. Desta vez, Lincoln acabou eleito pelo já dissolvido Partido Whig. O Partido Whig, ou Whig, era uma espécie de republicanos. Aliás, boa parte dos filiados do Whig acabaram sendo incorporados em 1856 pelo Partido Republicano. Bem, foi a partir deste mandato que Lincoln começou a aparecer definitivamente na política estadunidense. Ainda durante seus períodos livres da política, aficionado por livros e pelo estudo, Lincoln começou a estudar direito. Mas no ano de 1846, Lincoln migrou de um personagem local para um político nacional, se elegendo para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos na capital Washington. Nessa época que Lincoln mais se decepcionou com as políticas americanas praticadas na época. Seu mandato terminou em 1849 e de tão desnutrido com as situações políticas americanas, Lincoln preferiu nem tentar uma reeleição. Mr. Lincoln, I hate them all. I do. I am a prejudiced man. Além de criticar o sistema escravista, Lincoln era categoricamente ferrenho a guerras externas de aumento de território americano, como a Guerra Mexicano-Americana, por exemplo, que aconteceu exatamente no período em que Lincoln se encontrava na Câmara, 1846 até 1848. A guerra ficou conhecida como Marcha ao Oeste e era provocada pela ambição americana em aumentar seu território em direção a terras mexicanas. O México acabou perdendo todas as batalhas contra os Estados Unidos e, com isso, aceitou um acordo de 15 milhões de dólares pelos estados da Califórnia e do Novo México, além de uma boa parte do Texas, fazendo com que o México perdesse 40% do seu território. Lincoln, como sempre, tentava sugerir um acordo, ao invés da guerra. Mas o México também tinha rejeitado anteriormente uma oferta de 25 milhões de dólares pelos 3 estados. Enfim, o México perdeu a guerra e saiu com 10 milhões de dólares a menos. Depois até acabou recuperando em outro acordo territorial, mas enfim, teve que ceder às pressões americanas de qualquer jeito. Na década de 50, Lincoln se afastou da política. Provavelmente porque não era exatamente o que ele imaginava ser, ou pelo menos ainda não era o seu momento, como eu disse anteriormente. Lincoln era um aficionado por estudo, livros e dedicou a década a estudar e trabalhar com sua profissão de advogado. Durante a década, os Estados Unidos viveram uma escalada de tensão e principalmente um debate acerca da acelerada expansão da escravidão, principalmente nos territórios recém
Prados, do México. Mas Lincoln sempre foi um homem de diplomacia. Ele entendia costumes, tradições, e isso pesava muito para seus colegas congressistas sulistas. Isso porque o sul-americano tinha um aspecto muito conservador, pouco liberal. Para deixar claro aqui, para sua época, Lincoln, mesmo participando do Partido Republicano, era e é, até hoje, considerado por muitos estudiosos como um dos primeiros políticos liberais e até mesmo progressista. E por isso, Lincoln era contrário à escravidão. Mas como eu disse, um homem diplomata nunca quer ver sangue. Nesse caso, Lincoln defendia que a escravidão, se não fosse abolida, ficasse apenas nos estados do sul, já que crescia também um movimento separatista entre o norte e o sul. E Lincoln não queria de forma alguma trazer a escravidão para o norte. No ano de 1858, já no final da década de 50, Lincoln tentou uma vaga no Senado pelo Partido Republicano contra seu colega de política Stephen Douglas e acabou saindo derrotado. Mas em 1860 veio o ano da glória política de Lincoln. Ele defendia que era simplesmente impossível ter um Estado de Direito com um sistema escravista. We can't end this war until we cure ourselves of slavery. This amendment is that cure. Com esse tipo de discussão e debate, o nome de Lincoln começa a ganhar corpo e forma nos estados do norte. Com o apoio dos estados do norte, Lincoln consegue ser indicado a concorrer à presidência americana. O mesmo concorreu novamente, adivinha contra quem? Ele mesmo, Stephen Douglas, a qual Lincoln havia perdido a vaga no Senado 2 anos antes. Mas dessa vez, amigo, quem ficou atrás foi Stephen Douglas. A disputa ainda contava com os democratas John Breckinridge e John Bell, o que acabou dividindo os votos dos democratas, e Lincoln saiu vitorioso com 40% dos votos, vencendo em 180 dos 303 colégios eleitorais americanos. Mas vocês acham que com a vitória do Lincoln, um abolicionista que iria mexer em muitas tradições e com muitos poderosos donos de escravos, nada iria acontecer? É óbvio que não iria ficar muito tranquilo. Uma guerra civil, a chamada Guerra de Secessão, acabou se formando nos Estados Unidos em 1861. Os estados do Sul declararam guerra e separação dos estados do Norte, formando assim os Estados Confederados da América, formada pelos estados da Carolina do Sul, Flórida, Alabama, Geórgia, Mississippi e, obviamente, o Texas. E os Estados Confederados da América acabaram decretando que teriam um novo presidente, e surgiu o nome de Jefferson Davis. Jefferson Davis foi um ex-senador do estado do Mississippi e também ex-militar. Lutou inclusive na Guerra México-Americana e, obviamente, era dono de terras que dependiam do trabalho escravo. Assim, Davis não ficou lá muito contente com a vitória de Lincoln, que já em seu primeiro discurso foi categórico. Não aceitaria mais a escravidão e não aceitaria a separação dos estados, e criticou fortemente a criação dos Estados Confederados Americanos. Mas a gente sabe que Lincoln, como já falei várias vezes, era muito diplomata e teve seu tom moderado, pacificador, dizendo que não iria travar uma guerra, mas, surpreendendo a todos que conheciam seu modo diplomata, soltou uma frase que muitos entenderam como uma ameaça aos Estados do Sul. Lincoln disse que não travaria guerra, mas, se fosse preciso, usaria de toda a sua força máxima contra um avanço dos Estados Confederados. E ele não brincou. Em abril de 61, iniciou a Guerra Americana. Depois de um ataque à Carolina do Norte pelos sulistas, e de cara Lincoln já enviou 80 mil soldados da União para combater o ataque dos confederados. Durante 4 anos, a guerra se estendeu e levou à morte de 600 mil pessoas. Os Estados Confederados tinham ambição, tinham vontade, mas não tinham a organização que Lincoln formou na União. E como a história conta, os nortistas saíram vitoriosos e o Estado Confederado da América foi abolido após perder a guerra, fazendo com que os estados separatistas voltassem à União. Ainda durante a guerra, em 1863, Lincoln propôs a emancipação dos escravos, o que se tornou uma lei constitucional em 1865. Lincoln ainda concorreu à sua segunda eleição presidencial pelo Partido União Nacional. Na verdade, a União Nacional era os republicanos, coalizados com algumas alas do Partido Democratas, que na época estava dividido em 2 posições, os bélicos e os pacifistas. Então, em 1864, acabou ganhando o democrata George B. McClellan,
com uma vantagem muito expressiva, 212 colégios eleitorais contra apenas 21 do democrata. Bem, com a volta dos estados em 1865, era hora de uma reestruturação. Lincoln, sempre moderado, não brigava por disputas, nem foi contrário ao retorno dos direitos políticos de vários oposicionistas. Como eu disse, Lincoln sempre pregou a união, mas nem todos seus colegas pensavam da mesma forma. Your frantic attempt to delude us now is unworthy of a representative. It is, in fact, unworthy of a white man. How can I hold that all men are created equal when here before me stands, stinking, the moral carcass of the gentleman from Ohio, proof that some men are inferior, endowed by their maker with dim wits, impermeable to reason, with cold, pallid slime in their veins instead of hot red blood. You are more reptile than man, George, so low and flat that the foot of man is incapable of crushing you. How dare you! Alguns congressistas defendiam severas punições aos separatistas, que aos poucos Lincoln conseguiu pacificar. Mas, mesmo com o tom e a passividade de Lincoln, muitos ex-confederados ainda não estavam contentes em ter que abolir a escravidão em suas terras. E muitos planos de assassinato e sequestro foram orquestrados pelos sulistas. No mesmo ano, exatamente no dia 14 de abril de 1865, Lincoln é assassinado pelo ator e ex-espião dos confederados John Wilkes Booth. A revista Super Interessante trouxe um trecho de como foi a noite da morte de Lincoln que eu vou lhes contar agora. Era noite de 14 de abril. Lincoln se dirigia ao Teatro Ford para assistir uma peça e meia hora após o início, ele subiu ao seu camarote junto com sua esposa Mary, o Major Henry Redbone e a noiva do Major Clara Harris. John Wilkes Booth chega pela porta da frente, aonde já tinha ido 5 vezes ao local para sondar possíveis facilitadores de acesso. Booth sobe ao piso de cima, onde se encontrava o presidente. Na porta do camarote, Booth retira um cartão pessoal e se identifica para o guarda que fazia a segurança da porta. O segurança fez uma consulta ao presidente e, como sempre disse, Lincoln sempre pregou a paz e a união e permitiu a entrada do ex-confederado ao seu camarote de forma amistosa. Booth entrou, avistou Lincoln e seus convidados concentrados na peça do Teatro Ford. Booth retirou uma arma Derringer, calibre 44, e efetuou apenas um disparo, na nuca de Lincoln. O Major Henry tentou prender o assassino. Os dois ali começaram uma briga ferrenha, e Booth consegue esfaquear o Major Henry no braço e acaba fugindo. A sua fuga em tom cinematográfico foi muito bem orquestrada. Booth pulou do camarote em cima do palco, uma altura de 4 metros, e ao cair, soltou um grito em latim dizendo a frase Sic semper tyrannis, que significa assim sempre com os tiranos. Após a frase, Booth levanta e foge pelo fundo do teatro, onde um cavalo já o aguardava. Lincoln ainda foi socorrido pelos médicos, mas seu derradeiro já estava consagrado, e Lincoln acabou tendo seu óbito declarado no dia seguinte. Booth fugiu por 12 dias, mas foi encontrado numa fazenda no estado da Virgínia. O assassino não aceitou a prisão e acabou sendo morto no próprio local. 8 comparsas seus também foram pegos por participar do crime, sendo 4 deles enforcados, 3 em prisão perpétua e 1 preso por 6 anos. De acordo com o livro Lincoln, de David Herbert Ronald, de 1996, Abraham Lincoln era um conhecedor do trabalho de Benjamin Franklin, tendo lido sua biografia diversas vezes em sua infância. Benjamin Franklin é conhecido como responsável de número 2 pela independência americana, atrás apenas de George Washington. Algo que Lincoln também tem em comum com Franklin é que Franklin ficou marcado e conhecido pelo seu esforço pela libertação da escravidão nos Estados Unidos entre os anos de 1785 a 1790, antes de sua morte. Abraham Lincoln não era caçador de vampiros. Também não era um super-herói, alguém que chegou e quebrou a corrente dos escravos. Alguns historiadores dizem até que Abraham Lincoln nem abolicionista era, algo que eu sinceramente discordo. Ele lutava contra a escravidão com as armas que tinha. Abraham Lincoln era um homem com visões progressistas à sua época e que colocava a América Unida acima de tudo. Até mesmo se tornou a aceitar os escravos no Sul para manter os Estados Unidos.
Algo parecido com o que Tyrion Lannister fez em Game of Thrones, por exemplo, para quem assistiu, quando fez um acordo com os mestres de escravos em Meereen para manter os escravos por um período e ter paz neste período. Aliás, para quem não assistiu, vale muito a pena assistir o seriado, tá? Mas o meu ponto de vista é que Abraham Lincoln talvez seja o maior símbolo do patriotismo americano. E muito do que a América é hoje tem que ser dedicada a ele. A América Unida se tornou o país mais forte do mundo. Talvez, se Lincoln não tivesse lutado contra a divisão estadunidense, os Estados Unidos hoje não seriam nem perto do que são. A sua questão abolicionista deve ser mais pensada profundamente. Você deve se colocar no ano de 1860, uma era que não existia tecnologia, não existia globalismo, não existia a percepção moral e social que temos hoje. E Lincoln lutou contra todo um sistema que defendia que a escravidão era um princípio constituído, ou seja, não era contra a lei, e percebeu que muitas vezes a lei não define a moral e que vale a pena lutar para mudá-la. Atualmente não vivemos mais num mundo escravagista, pelo menos não visivelmente, ou seja, não legalmente, mas ainda estamos longe de ter um caminho de um mundo não racial, não xenofóbico, não preconceituoso. Ainda temos muito para avançarmos moralmente. Mas, com certeza, estudar a vida de um dos homens mais influentes da história vale a pena para entender o que é lutar por algo maior que a sua própria vida. Lincoln sabia que poderia ser morto. Lincoln sabia que tinha planos para matá-lo. Eles eram elaborados a todo momento, todos os dias. E mesmo assim, nunca desistiu do seu princípio. Lincoln não se importou com poder, não se importou com ideologia e não se importou com dinheiro. Se importou apenas em manter o seu povo unido. Lincoln também proclamou algumas frases conhecidas até hoje, tais como: pecar pelo silêncio quando se deveria protestar transforma homens em covardes. Ou, quando pratico bem, sinto-me bem. Quando pratico mal, sinto-me mal. Eis a minha religião. E talvez uma das mais famosas é: Deus deve amar os homens medíocres, pois fez vários deles. Pessoal, espero que tenham gostado. Tudo que foi dito aqui partiu de referências e estudos que me ajudaram a formar opiniões e o roteiro deste vídeo. E eu vou deixar aqui as referências na descrição. Se inscreva, deixa o seu like, eu fico muito grato se você fizer isso por mim e até a nossa próxima história. Valeu!